Abençoado, um irmão que é dessa casa, já foi, voltou e continua sendo uma grande bênção em nosso meio. Um irmão que foi enviado há um tempo atrás e fez o Cavando Fontes. Ele, após o término do Cavando Fontes, foi enviado para o Chile. Esteve um tempo lá ministrando na igreja em Santiago, no Chile, e já há algum tempo está conosco aí. E nós queremos ouvir a palavra de Deus através da vida do Adriel. É uma bênção poder ouvir o Senhor através dele. Esse amado irmão tem contribuído muito no nosso ministério de mídia. Muitas dessas coisas que nós temos vivenciado aqui tem sido fruto daquilo que Deus tem dado como talento e capacidade para ele. E nessa noite ele tem uma palavra a repartir conosco. Amém? Aleluia. Vamos orar com ele. Depois nós vamos ver mais um videozinho e vamos ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida através da vida do Adriel, em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós abrimos nosso coração para Ti. Sabemos que o Senhor colocou uma palavra no coração do Adriel e nós clamamos que ele seja a boca do Senhor, Pai. E que essa boca do Senhor se expresse com autoridade, com ousadia, com intrepidez, com força e com glória do Senhor na nossa direção. Que sejamos marcados pela Tua palavra de um modo tão profundo e poderoso que jamais sejamos os mesmos. Que a Tua palavra nos marque de modo, Senhor Deus, que nós não venhamos a nos desviar da Tua presença, nem para a esquerda, nem para a direita, mas que nós possamos ouvir a Tua palavra e seguir o caminho que é o do Senhor. Usa poderosamente a vida do Adriel, Pai. Nós abrimos nosso coração e todo o nosso ser para a Tua ministração nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz, igreja. Amém? Antes de passar o videozinho, como o pastor já me introduziu aqui, mas tem várias pessoas aqui que ainda não conheço. Então eu me chamo Adriel, tenho 26 anos, sou morador de Salto agora, mas fazem 15 anos que eu sou dessa casa, né? O Senhor me resgatou aqui e aqui estou. Então é um prazer nessa noite estar aqui falando com vocês, compartilhando um pouco daquilo que Deus vem falando ao meu coração. E para começar eu queria saber, quem aqui tem combustível hoje para queimar? Amém? Vou perguntar mais uma vez só para ver se eu consigo um amém mais alto. Quem aqui tem combustível para queimar nessa noite? Aleluia! Querido, qual que é o combustível do crente? O combustível do crente, querido, é oração, é jejum, é participar das coisas que a igreja tem. Essas imagens que vocês viram no final do vídeo é a nossa CRV. Teve ministrações poderosíssimas nesse lugar, em Monte Mor. Foi um tempo precioso. Quem não pôde ir, que nos próximos consiga ir, se Deus quiser. Querido, o combustível do crente é adoração. O combustível do crente é jejum, oração, palavra. E esse ano nós estamos falando sobre avivamento. Mas eu vou ter que contar algo para você que muitas vezes pode surgir até estranho, você pode ouvir de forma estranha. Tudo isso não faz o avivamento acontecer. Como assim, Adriel? Eu orar, eu jejuar, eu fazer tudo isso não faz o avivamento acontecer? Não. Porque um carro com um tanque cheio, querido, mas sem uma partida, ele ainda assim não anda. Um carro com o tanque cheio, mas que está sem bateria, ele ainda não anda. Uma moto, quem gosta de moto, agora eu vou para o lado dos motoqueiros. Um cara que tem uma moto, mas o cabo de vela está solto, a moto não liga, ainda que tenha o tanque cheio. Então nessa noite eu quero falar um pouco, querido, com vocês e até comprovar isso um pouco para vocês dentro da palavra do Senhor. Que ainda que nós estejamos com o tanque cheio, se nós não tivermos algo que venha dar o start na nossa vida, a ignição do avivamento, é a palavra de hoje. O tema de hoje é a ignição do avivamento. Se nós não tivermos algo que venha ser a ignição, o combustível não pega fogo. Aquilo que nós temos para queimar não é consumido. Então gostaria de agora passar um videozinho para mostrar para vocês isso na prática. O videozinho tem uns 30 segundos só, vocês vão ver isso na prática, queridos. Lift off. You must be crazy.
restoration. We're not backing down. We're gonna build God's kingdom. We're gonna do this for Jesus. We're gonna tell a generation that He's saved. We're gonna tell a generation that the devil is a liar. Think bigger. Pounds of hardware. Aleluia. Aleluia. Querido, esse é um dos meios de transporte que mais consomem combustíveis no mundo. Dentro desse foguete tem mais de 3 milhões de litros de combustível. Mas não sei se vocês repararam no começo do vídeo, onde tinha algumas faíscas saindo. Tinha um caninho jogando algumas faíscas. Só para ele dar a saída é mais de 200 litros de combustível que ele lança sem pegar fogo antes de pegar fogo. Antes de ele conseguir ter a ignição dele, 200 litros de gasolina são lançados fora. Não sei se é gasolina, é o combustível lá do foguete, de combustível. E aí, sim, aquelas faíscas conseguem entrar em contato com o combustível e aí o foguete toma ignição e aí ele consegue ir a lugares que o ser humano nunca imaginou ir. Aonde muitos de nós, acredito que 99,9% de nós não vamos conseguir ir. Esse foguete consegue ir por causa de uma faísca que inflama o combustível que existe dentro daquele tanque. E nós nessa noite, nós somos aqui como foguetes. Quando eu perguntei quem tinha combustível aqui, a maioria de vocês, se não todos, ergueram a mão. Então nós temos o combustível. E nessa noite o Senhor quer ser a faísca para fazer fogo nesse combustível, e para a gente fazer como esse foguete, ir em lugares, alcançar vidas e pessoas que não tinham maior perspectiva de vida, aonde muitos não querem ir, aonde muitos não conseguem ir, nós iremos, porque o combustível nós já temos. E nessa noite o Senhor quer ser a nossa faísca. O porquê que eu falo, querido, que adoração, jejum, oração, palavra, TSD, discipulado, MDA, não faz o avivamento acontecer. Nós temos uma prova muito clara disso em 1 Reis 18, 25 a 39. Não precisa abrir, essa não é a palavra dessa noite. 1 Reis 18, 25 a 39. Depois você dá uma lida lá. É a palavra onde o profeta Elias está ali, junto com os profetas de Baal. Centenas de profetas de Baal, um deus daquela época. E esses profetas começam a desafiar o profeta e falar que o Deus deles era o Deus verdadeiro. E o profeta discorda daquilo porque o profeta sabe que nosso Deus é o único Deus, Senhor Todo-Poderoso. E aí ele lança o desafio para aqueles profetas e ele fala assim: então vai, queridos, vai lá, monta um altar, coloca o sacrifício e clama a esse seu Deus, mas não pode pôr fogo. Se o seu Deus for o Deus verdadeiro, ele vai mandar fogo do céu e consumir o holocausto, esse sacrifício. Então o combustível nessa palavra era ali, o holocausto era o combustível, que iria fazer esse fogo continuar a arder. Mas eles não tinham algo que só o Senhor poderia dar, que é o fogo que acenderia o holocausto. Então aqueles homens ficaram ali muito tempo adorando a Baal. Por isso que eu falo que a adoração não traz avivamento. Eles ficaram ali em volta daquele sacrifício por horas, clamando e chamando Baal, e clamando por Baal, e nada aconteceu. Até então que alguns pensaram assim: eu acho que a gente precisa fazer auto-sacrifício. E aí começaram a se chicotear, começaram a arrancar sangue de si próprio. E mesmo assim Baal não pôde fazer nada. Então também você se auto-sacrificar, fazer muitas coisas, isso também não traz o avivamento. Você ser proativo na casa do Senhor também não traz o avivamento. Aí os profetas ficaram ali, clamaram, e buscaram, e se bateram, e fizeram tudo o que queriam, e tudo o que tentavam, e tudo o que sabiam, e nada aconteceu. Foi então quando o profeta falou: agora parou, agora é a minha vez. E ele simplesmente só olhou para o céu. Só que antes de eu falar o que aconteceu, para quem não conhece a palavra, o holocausto que ele levantou, o combustível dele, ia ser muito mais difícil de pegar fogo. Por quê? Você já viu um exemplo, querido nosso? Já viu grama molhada pegar fogo? É difícil, não é? E aquele cara tinha um holocausto ali encharcado. Ele tinha um bezerro ali em cima, que ele mandou jogar um monte de água. E aí ele colocou 12 pedras ao redor daquele bezerro, para simbolizar as 12 tribos de Israel.
Se a gente trazer para o nosso tempo, até mesmo um simbolismo aos discípulos de Jesus, talvez. E aí, ele colocou aquelas pedras, e mais abusado ainda. Eu gosto dele, eu amo esse profeta, porque ele era muito ousado e abusado. Ele falou, agora cava um buraco em volta desse sacrifício, enche de água. E os caras fizeram aquilo sem entender o porquê. Foi então que ele ergueu os olhos aos céus e ele falou, ó Deus de Israel, manda fogo, para que todos aqui possam ver que existe apenas um Deus sobre Israel, que o Senhor é o Deus de Israel. Ó Deus de Israel, vem e prova a esse povo que você existe. E quando ele clamou pela segunda vez, Deus mandou fogo do céu sobre aquele sacrifício. E aquele sacrifício foi inteiro consumido. As pedras foram consumidas. Você já viu pedra ser consumida pelo fogo, querido? Ali 12 pedras foram consumidas pelo fogo. O sacrifício foi consumido pelo fogo. A água que estava ao redor, naquela vala que ele mandou abrir, ela ficou seca. A terra se secou com o fogo que Deus mandou do céu. Ou seja, todo o nosso combustível, sem a ignição, nada mais é do que aquilo que os profetas de Baal também sabiam fazer. Então, querido, que nós não venhamos apenas adorar ao Senhor, que nós não venhamos apenas buscar ao Senhor, mas que nessa noite nós possamos ter revelação da parte de Deus. O que é então essa ignição? E nessa noite nós vamos entender um pouco melhor o que Deus trouxe ao meu coração sobre o que é essa ignição. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra em João 14. João 14, a partir do versículo 1. Aleluia. João 14, a partir do verso 1. Diz o seguinte, querido. Eu não sei vocês, mas quando eu vou ler esses versículos iniciais, eu não consigo mais não lembrar da música. A palavra do Senhor diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Aleluia. Aleluia, querido. Me preocupa, querido, quando nós lemos algo desse tipo e nós não manifestamos alegria. Me preocupa, querido, quando nós lemos algo desse tipo e isso não enche o nosso coração de desejo pelo Senhor. Querido, essa ignição do avivamento é o intenso desejo pelo retorno de Jesus. É isso que faz o nosso combustível, querido, pegar fogo. É isso que tem que fazer o nosso combustível pegar fogo. Os discípulos de Jesus, após a morte de Jesus e ressurreição, eles estavam reunidos em uma casa, buscando ao Senhor, mas eles não estavam ali buscando o Espírito Santo ou buscando o fogo de Deus, eles estavam ali sedentos por ver Jesus novamente. Por isso que o Senhor mandou o Pentecostes, porque eles estavam ali não só com o coração de adorador, mas com o coração ansiando a volta de Jesus. Porque Jesus, antes de ir aos céus, Jesus disse a eles: eu retornarei e levarei vocês comigo, para onde eu vou preparar o caminho. E esses homens estavam sedentos, porque eles sabiam que nessa terra nada vale a pena, perto daquilo que o Senhor tem preparado para nós. A ignição do avivamento é o intenso desejo pelo retorno de Jesus. O maior avivamento que todo mundo já viu aconteceu na época daqueles 12 discípulos, que depois se tornaram 11, depois se tornaram 12 novamente. Mas na época daqueles homens, o maior avivamento que a terra já viu aconteceu. A partir daqueles homens, sedentos por ver Jesus novamente, eles saíram que nem uns loucos, porque a palavra diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E eles ansiavam a Deus como nunca eles ansiaram nada na vida. E eles queriam estar com Deus como nunca eles quiseram nada na vida. E eles abandonaram tudo que eles tinham,
toda a segurança, e eles abandonaram a própria vida. Só alguém que tem esse anseio por ver Jesus novamente, aceita morrer como Pedro morreu, que aceitam entregar a própria vida por um cara chamado Jesus, que disse que ia retornar. Eu faço uma pergunta para vocês, querido, não precisa responder, só pense com vocês. Qual vai ser o ano que Jesus vai voltar? Se você, ao ouvir essa pergunta, não consegue pensar em um ano, assim como eu, quando Deus me fez essa pergunta, eu não consegui pensar em um ano. É porque, querido, a volta de Jesus nós acreditamos, mas não o suficiente para acreditar que Ele vai voltar enquanto nós estivermos com vida. Querido, nós não podemos nos satisfazer em morrer com Cristo. Nós temos que viver com a expectativa de viver para ver o retorno de Cristo. Só quando nós temos essa expectativa de ainda estar em vida, ao ver Jesus descendo dos céus para nos buscar, é que nós vamos ter a força que esses 12 homens tiveram, de sair pelo mundo, pregando a Jesus, entregando a própria vida. É esse o alimento, é isso que vai fazer o nosso combustível pegar fogo. Esses 12 homens, eles foram responsáveis pelo maior avivamento que o mundo já viu. Mas também, na época deles, foi a maior perseguição que os cristãos já viram no mundo, foi na época deles. Mas quando nós estamos com o coração e com o foco alinhado, nada mais importa. Se você soubesse que Jesus vai vir amanhã, o que você faria nessa noite? Se você soubesse que Jesus vem semana que vem, você ia perder tempo assistindo Netflix o dia todo? Eu falei o dia todo porque eu também gosto, então eu perderia alguma parte do meu dia assistindo Netflix. Mas você perderia tanto tempo. Você conseguiria olhar para alguém da sua família que ainda não tem a revelação de Jesus e não ter a força para chegar lá e dizer apenas: Jesus te ama, por lutar por aqueles que são os seus. A grande maioria aqui já estudou, e o brasileiro tem muito isso de deixar as coisas para a última hora, não é mesmo? Mas com Jesus não dá para deixar as coisas para a última hora. Porque quando Ele vier, a palavra é clara, Ele vai vir como um ladrão, e o ladrão não avisa quando vai chegar. Eu não estou querendo assustar ninguém, querido, eu estou querendo causar algo dentro de você que Jesus causou comigo alguns dias atrás. É esse intenso desejo em ver a face do meu Jesus novamente. E como o Peco, ele já deu uma introdução à minha palavra aqui na oferta. Como ele falou, querido, para Jesus voltar, só falta que todos sobre a terra conheçam o nome dele. Porque todos os outros sinais que a palavra nos descreve, eles já aconteceram. Muitas pessoas falam: olha, mais uma profecia bíblica se cumprindo. Não, querido, todas já se cumpriram. A única que falta é todos no canto da terra, nos 4 cantos, saberem quem é Jesus. E se é isso que falta, se Ele me deixou ali o que eu preciso fazer, então eu vou correr atrás disso, porque se eu tenho pressa em ver Ele, então eu vou fazer o que precisa ser feito. Querido, só esse desejo profundo em estar com Jesus pode colocar o fogo. E esse fogo nunca se apaga. Por que esse fogo nunca se apaga? Porque aí sim o nosso combustível vai ser alimentado diariamente. Quando você acorda com a expectativa que Jesus vai voltar hoje, o seu combustível jamais vai parar de ser cheio. Quando a palavra diz orai sem cessar, é para quem tem isso, esse desejo. Quando a palavra diz que aqueles que creem farão obras maiores. Querido, vamos ler lá em João 14, a partir do 11. João 14, 11 diz assim: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras.
na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maior do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Essa parte, querido, que Deus falou muito ao meu coração. Porque eu li essa palavra, eu falava, mas Deus, então por que eu não vejo isso acontecendo na minha vida? Eu creio em você, eu acredito na sua existência. E aí existe uma palavra, existe um versículo onde fala assim, você crê em Deus? É um dos discípulos de Jesus está perguntando para um outro rapaz, você crê em Deus? Eu não me recordo agora a palavra, o versículo onde fica. E aí ele fala assim, eu creio. E aí ele fala, que bom tu fazes, porque até o diabo crê. Aqui Jesus não está falando para aquele na existência dele. Jesus está falando nesses 3 primeiros versículos que ele falou. Aquele que crê nisso que eu estou falando, que eu estou indo ao Pai e que eu vou retornar para buscar Ele. Aquele que crê nisso, obras maiores ainda fará. Aquele que crê no meu retorno, tudo que peça em meu nome eu vou dar. O Pai vai conceder. Por quê, querido? Porque quem acredita, quem anseia, quem deseja pelo retorno de Jesus e vive disso, essa pessoa vai estar sempre no centro da vontade de Deus. E aí o derramar. E aí tudo vai acontecer. A palavra de Deus ela é muito clara. Que as bênçãos de Deus correriam atrás de nós. E Jesus ele fala uma palavra que é muito forte, querido. E eu sempre orava a Deus, Deus, que se cumpra isso na minha vida, mas eu não sabia ainda que ele já tinha se cumprido quando ele liberou lá enquanto ele estava aqui na terra ainda. Que ele fala aqui, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E a vocês que creem em mim, vocês têm o poder porque eu estou contigo, eu estou com vocês. E aí Jesus vem e fala aqui, ó, quem crê em mim, fará obras maiores do que as que eu fiz. Mas não é crer na existência, é crer no retorno. Porque se você pegar o contexto inteiro dessa palavra, é isso que ele está falando. Que eu vou para o Pai e eu volto. Sabe quando você está numa conversa? Um exemplo, eu estou conversando com o pastor Wesley. Aí eu falo, pastor Wesley, eu comi uma pizza que era maravilhosa essa semana. Você acredita em mim? O pastor Wesley fala, acredito ou não. Então Jesus está fazendo isso. Eu estou falando para vocês que eu vou subir aos céus e eu vou retornar. Vocês acreditam em mim? Para aqueles que acreditam em mim. Tudo que eu faço vocês vão fazer, e ainda mais, porque eu estou subindo, mas vocês permanecem. E vocês vão ter mais do que 33 anos para fazer, porque ele só teve 33 anos. E ainda por cima de ministério foram só 3 e alguns meses. Se Jesus em 3 anos e alguns meses, ele fez tanta coisa. Nós aí que vamos viver até 70, 80, 90... quanto nós vamos poder fazer? Eu não aceito morrer, apenas morrer com Cristo, se não for para viver em Cristo. A palavra do Senhor, ela difere 2 níveis. Som. Aleluia, glória a Deus. Parece que tem alguém bravo disso que está sendo falado aqui em cima hoje. Aleluia, glória a Deus. É assim que eu gosto, aleluia. Querido, como eu falei, a palavra difere 2 níveis de pessoas. Vamos falar 2 níveis de crente, porque existe um terceiro que são aqueles que não creem. Mas ele define 2 níveis de pessoas que creem. Aqueles que apenas creem e aqueles que se tornaram filhos. E o poder está na mão daquele que crê se tornar filho. Está na mão daquele que crê se tornar filho. E mais para frente, querido, a palavra diz assim que o mundo anseia ardentemente a manifestação dos filhos. Não é dos crentes, querido. Então só pode operar obras maiores que Jesus, ou as que ele fez, aqueles que se tornaram filhos antes. Porque crente que é crente não tem combustível, ele pode ter combustível, mas a faísca não existe. A bateria está desligada. Só que, querido, além de a minha bateria estar ligada nessa noite, quem precisar, o cabo está aqui. O cabo está aqui e a gente vai dar uma carga na bateria. Porque, querido, nós podemos transferir isso. E é nessa noite o Senhor ele vem querer trazer essa revelação para a gente, que aquele que crê no retorno dele,
tudo que pedir em nome dele vai acontecer. E você pode estar pensando agora, mas eu creio na volta de Jesus. Mas você crê que você vai estar vivo quando ele voltar? Você crê que será ainda nessa década que ele vai voltar? Querido, aqueles discípulos tinham a plena certeza que Jesus ia voltar no próximo verão. Quando Jesus falou, eu vou ali e já volto para eles era um já volto. Sabe? Quando você fala, eu vou ali na padaria e já volto. A igreja de Jesus, hoje adoram Jesus como muitas vezes aqueles profetas de Baal adoravam. Sabe tudo, sabe se encher, sabe manifestar. Mas o avivamento não dura. Não dura. Não dura se o nosso coração não estiver alinhado no lugar certo. Existe um outro texto, querido, em Marcos 16, 14 a 18. Acontece algo bem semelhante com isso que a gente leu agora. Marcos 16, 14 a 18. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim em Marcos 16, a partir do verso 14. Por último, então, apareceu aos 11, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que tinham visto já ressurgido. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que creem. 2 pontos. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes será dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Aleluia, aleluia. Querido, eu li essa palavra, eu não li esses 2 pontos. A palavra aqui no 18... Aliás, no 17 diz assim, e esses sinais acompanharão aos que creem. E eu não reparava nesses 2 pontos. Toda vírgula na palavra é importante. Todos os 2 pontos na palavra é importante. Aqui Jesus está falando que crer em quê? É muito semelhante ao que ele disse anteriormente. Se você pegar o contexto de todo esse versículo, o que aconteceu é a ressurreição de Jesus. Jesus ele ressuscitou no 3º dia. E aí foi lá e viram que ele não estava mais... A pedra não estava mais lá. E aí correram e falaram para os discípulos, Jesus ressuscitou, e eles não acreditaram. Foi então quando Jesus se manifestou em uma outra forma perante 2 homens. E esses 2 homens também correram nos discípulos e falaram aos discípulos, Jesus ressuscitou. E eles também não acreditaram. Então Jesus chegou perante eles e olhou a eles e falou, meu Deus, olha a incredulidade desses homens. Eu falei que eu ia voltar... Só se passaram 3 dias e eles já estão aí todos para baixo, cabeça baixa. E aí Jesus então dá uma injeção de ânimo deles e fala, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E aquele que crer e for batizado será salvo. E aqueles que creem em mim, crê no que? Na ressurreição. Aquele que crê que eu ressuscitei e que eu vou retornar, os sinais acompanharão. Os sinais acompanharão. E aí não existe demônio que tem poder. Não existe enfermidade que vai resistir ao nome do Senhor. Não existe nada que pode impedir a gente de fazer a vontade de Deus. Nada. A palavra do Senhor ela é muito clara, querido. E ela diz que tudo acompanhará aquele que crê. Esses sinais acompanharão. E agora eu pergunto, por que é tão incomum na igreja do Brasil a gente ver sinais e maravilhas? Isso me dói o coração, querido. Eu sou muito fã do ministério chamado Cefam. Esses caras, assim, eles têm um ministério muito forte na África. Mais de 70 bilhões de pessoas já se converteram através do ministério deles na África. E o ministério deles é marcado por sinais e maravilhas, ressurreição de mortos e tudo mais. E aí eu olhava para aquilo e eu
mas Deus, por que no Brasil não? Deus é a minha terra. O Senhor me colocou aqui por algum motivo. Eu nasci no Brasil por algum motivo, Senhor. E eu não aceito o Brasil viver de sobra. Eu não aceito o Brasil viver de migalhas que caem da mesa. Porque se o Senhor está dando um banquete para a África, por que não no Brasil? E aí foi quando Deus começou a falar isso ao meu coração. Porque a igreja do Brasil não acredita mais na minha volta. A igreja do Brasil não acredita mais que eu estou batendo a porta já. Querido, nessa noite é a noite do despertar. E aí você pode estar perguntando para mim, mas Adriel, como é que eu faço então? Querido, eu não sei, eu trouxe essa palavra, eu fui até meio relutante, porque eu falei, mas Deus, toda a palavra, toda a ministração tem que ter pelo menos uns 3 passos depois de como eu aplico isso na minha vida. Não é mesmo? Como é que eu faço para alcançar isso? E eu falo para você, querido, intimidade. Porque essa palavra só vai entrar e fazer efeito na sua vida através de revelação. E isso não cabe a mim, não cabe ao pastor Wesley, isso cabe ao Espírito Santo de Deus. Eu estou apenas sendo obediente nessa noite. A palavra do Senhor, ela diz que em Lucas 12, 39 e 40, ela diz, sabei porém isto, se o pai de família soubesse a hora que vinha o ladrão, vigiaria, e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá, e um ladrão não avisa. Então, para a gente não fugir do protocolo, depois eu quero orar, então por isso foi meio rápido hoje. Para não fugir do protocolo, eu vou dar pelo menos 2 passos para você aqui. Conseguir ter essa revelação e acordar, assim como eu, querido, também estou na busca. Não vou falar para você que eu tenho uma data aqui específica no meu coração do retorno de Jesus, mas eu estou nessa busca incessante de Deus, que eu não acorde nenhum dia na minha vida, não acreditando na sua volta. Porque se for para acontecer isso, querido, eu não quero mais. Para que viver? Se não for para Cristo. Paulo já dizia, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, querido, o primeiro passo é intimidade. Através da intimidade, as maiores revelações do Pai virá ao seu coração. Porque hoje nós temos algo que na velha aliança não existia, que é o Espírito Santo de Deus. E os homens que tinham o Espírito Santo na velha aliança, que eram visitados pelo Espírito Santo na velha aliança, esses caras não queriam perder por nada, e muitas vezes nós não damos valor por ter o Espírito Santo em nossa vida. Davi, quando ele fez o erro dele lá, ele pecou, e aí ele chegou na presença de Deus e falou, Deus, me leva tudo, mas pelo amor de Deus, Deus, não tira o teu Espírito de mim. Intimidade. Fecha a porta do seu quarto e fala, Deus, eu ainda não consigo ansiar como eu deveria a tua volta. Como eu faço? E aí ele vai te mostrar os caminhos, assim como ele está fazendo para mim. E o segundo passo, querido, é assim como um pai de família, sabendo que Jesus vai voltar, ele vigiou. Você vigia a sua vida. Acorde todo dia de manhã e fala, Jesus, volta hoje. Ô Jesus, e agora? O que eu faço hoje? Querido, você vai se portar diferente no seu serviço. Você vai se portar diferente na sua escola. Você vai se portar diferente com a sua família. Porque se Jesus voltasse hoje, por que juntar tesouros? Se Jesus voltasse hoje, por que juntar mágoas? Por que não liberar perdão se Jesus vai voltar hoje? Por que não amar o próximo se Jesus vai voltar hoje? Porque o brasileiro tem costume de deixar as coisas para a última hora. E eu falo para você, se você também tem esse espírito de brasileiro de deixar as coisas para a última hora, então eu tenho uma novidade para você. Já é a última hora.
Se você deixou até agora para a última hora, então coloque em prática, porque já é a última hora. E o Senhor tem algo grande. Ele quer que o Brasil viva um avivamento verdadeiro. Ele quer que o Brasil seja incendiado. Mas para ser incendiado, nós precisamos dar a partida, querido. E a partida é o retorno de Jesus. É crer na volta do nosso Jesus. Pois se nós vivemos sem acreditar que o Pai vai retornar, não existe motivo para viver. Não tem por que ser crente se eu não acredito que Deus está preparando um lugar para mim. Essa expectativa não pode ser aprendida, querido. Não tem como você aprender a ter essa expectativa, mas ela precisa ser praticada. Desejo intenso por estar com Jesus. Alguns homens sobre a face da terra já tiveram essa revelação. Se você olhar e você ler na história o avivamento da Rua Azusa, aqueles homens não estavam querendo fogo do céu. Não. Eles não tinham nem noção do que ia acontecer naquele lugar. Mas eles queriam estar com Jesus. Eles não aceitavam viver sem Jesus. Eles não aceitavam a vida que eles estavam levando. Poucos homens ali reunidos. E o mundo inteiro foi impactado pelo que aconteceu naquele lugar. E eu declaro nessa noite que Indaiatuba será como lá na Rua Azusa. Só que uma porção maior, porque o Senhor nunca dá menos do que Ele já deu, Ele sempre dá mais do que Ele já deu. E assim como foi Elias e Eliseu, a Rua Azusa pode ser Elias, mas nós vimos o que aconteceu, e eu quero ser Eliseu, eu quero porção dobrada sobre Indaiatuba. O Espírito Santo, Ele quer gerar em nós. Ele quer gerar em nós essa expectativa. Então, querido, gostaria que você fechasse seus olhos agora num momento. Comece a pensar, querido, como se Jesus estivesse aí. Como se amanhã, vou dar um prazo ainda, querido. Como se fosse amanhã de manhã o retorno de Jesus. Comece a observar na sua vida agora. E comece a pedir perdão por tudo aquilo que você acha que não agradou o coração do Senhor. Comece, abra sua boca, querido, sabendo que o Senhor está à porta batendo. O Senhor tem saudade de estar conosco. O Senhor anseia estar de novo conosco. Agora, para nos buscar, para nos levar à nossa casa. Nós não estamos em casa, nós somos estrangeiros, queridos, nesta terra. O Senhor tem algo muito melhor, muito maior preparado para cada um de nós. Comece, querido, a refletir agora dentro de você. Se tem algum perdão, querido, que você tem que liberar para alguém, ainda que essa pessoa não esteja aqui. Se a pessoa estiver aqui, querido, vá até essa pessoa. Peça perdão a essa pessoa, querido. Não há tempo para guardar mágoa. Não há mais tempo para guardar isso dentro de você. Se a pessoa não está aqui, querido, mas já libere perdão agora dentro do seu coração. E após essa palavra, após esse culto, querido, entre em contato com essa pessoa se você puder. E libere esse perdão também para essa pessoa, querido. Não há mais tempo para guardar mágoas. Não há mais tempo, não há mais tempo. Agora, querido, comece a trazer à recordação todas as palavras que o Senhor já trouxe ao seu coração. Todas as promessas que o Senhor já te liberou através da vida de alguém ou através do seu TSD. Comece a lembrar cada uma das promessas que Ele já declarou sobre a sua vida. E comece a tomar posse. Aquela promessa que está guardada dentro de uma gaveta, com vários livros em cima. Essa palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida, querido, traz ela, tira ela dessa gaveta. Aquele sonho que o Senhor colocou em seu coração, mas que outras pessoas não acreditaram, não deram crédito. Traz isso de volta. Foi o Senhor que colocou no seu coração, não foi homem, não foi. Querido, se você deseja nessa noite ansiar pela volta do Senhor,
assim como os discípulos ansiavam, querido. Eu desafio você agora a sair do seu lugar e tomar uma posição e vir aqui à frente, querido, não para receber uma oração, para mostrar algo, mas apenas para mostrar para todo mundo, para mostrar para Satanás que você é mais do que as pessoas falam, que você é mais do que o seu coração muitas vezes fala, que a sua fé no Senhor é maior, que a sua fé na volta do Senhor é maior do que as incertezas do seu coração, pois o coração é enganoso, mas o Espírito de Deus testifica. É o Espírito de Deus que nos convence, querido. É o momento da chave ser virada. É o momento da chave ser virada, querido. E a ignição ser dada. Esse combustível vai queimar nessa noite. Esse combustível vai queimar nessa noite, pois o Senhor está à porta. O Senhor está à porta. O Senhor está à porta, querido. Ele quer te abraçar nessa noite. Ele quer te abraçar nessa noite. Ele quer estar com você como Ele nunca esteve. Vem, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Deus, que tua revelação nos seja dada. Pai, que assim como o Senhor já fez a homens, aos teus discípulos, Pai, que a revelação nos seja dada em nosso coração. Alma, eu declaro a Ti, alma, que você não tem mais poder sobre o Espírito. E eu declaro que o Espírito agora subjuga a alma, declarando a volta do meu Senhor. Aquele que